Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 19 de abril de 2025, sexta-feira. Você já deve ter ouvido falar várias vezes a respeito de uma estatística segundo a qual o jovem brasileiro não quer mais fazer faculdade. Diversos institutos, usando diversos métodos de entrevista e abordagem, constatam a mesma coisa. Em todo o Brasil, o jovem tem cada vez menos interesse em fazer um curso superior. Particularmente, eu acho que tem algumas correções a serem feitas nessa estatística. Se você entrar numa sala com 200 alunos, em São Paulo, por exemplo, em algum cursinho, alguma coisa assim, se você fizer uma estatística para valer mesmo, mais aprofundada, você vai ver o seguinte, que de todos aqueles que estão ali dispostos a tentar uma vaga na faculdade, a grande maioria pretenderá cursar ou medicina ou direito. Um dos dois. É raro você encontrar hoje em dia quem queira, por exemplo, um curso de engenharia. É muito raro. Quando eu fui estudante, na minha época de cursinho, você tinha salas e mais salas e mais salas, lotadas de alunos que iam prestar engenharia. Por exemplo, aqui no Ângulo, em São Paulo, eu estudei no Ângulo, na Rua Tamandaré, praticamente o curso inteiro tinha uma ou outra sala para medicina, o resto era engenharia. Isso mudou drasticamente. Hoje em dia é muito raro você encontrar alguém que queira prestar engenharia. O que você ainda encontra? Você ainda encontra candidatos a medicina e candidatos a direito. Para pensar numa coisa. Por que esses dois cursos? Por que esses dois cursos? O pessoal tem muitas desculpas. Os sociólogos, antropólogos, etc., eles falam, não, é porque hoje em dia, porque tem a área de TI, então os jovens não querem mais fazer faculdade, porque não precisa mais, e blá blá blá. Honestamente falando, você acha que só porque existe a área de TI, o mundo não precisa mais de um engenheiro civil? O mundo não precisa mais de um engenheiro mecânico? Desculpe, com todo o respeito, aquele nerd de óculos que desde os 12 anos programava e, né, escovador de bit, como se diz, né, ou se dizia antigamente, que é aficionado por computação e tal, esse cara, ele não vai construir ponte. Desculpa, mas ele não tem cacife para fazer uma ponte ficar em pé. Ele não sabe disso, não é a área dele. Ele sabe programar. Ele não sabe fazer uma máquina funcionar, ele não sabe construir um avião, ele não sabe. No entanto, essas coisas continuam sendo construídas, pelo menos no resto do mundo. Então, particularmente, eu tenho um ponto de vista a respeito dessa situação. Primeiro, por que ainda restam demandas por direito e medicina? Por uma simples razão, porque o jovem, eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, quando ele olha ao redor dele, o que ele vê na economia brasileira? Ele vê ruínas. É um cenário típico de uma Terceira Guerra Mundial, pós-Terceira Guerra Mundial, tudo arruinado, terra arrasada. É o que ele vê no Brasil. Você não vê uma empresa que precisa de um engenheiro, você não vê. Não há isso no Brasil. Ninguém faz nada aqui. A única coisa que um jovem enxerga é que, bom, os hospitais ainda estão abertos e funcionando, portanto, acho que precisam de médico, né? E ele vê metade da sociedade brigando com outra metade nas barras do tribunal.
de onde ele deduz que deve precisar de advogado ainda. E é basicamente por perceber isso que ele ainda se atreve, ousa se candidatar a um curso de medicina ou de direito. Porque é minha opinião, tá? Você pode não concordar, mas é como eu, da pouca experiência e contato que eu tive com essa gente, é o que eu percebo neles. É onde eles percebem que ainda tem alguma demanda, ele ainda vai ter algum serviço, ele ainda vai ter algum salário, ainda alguém vai querer contratá-lo. Agora, engenharia naval, por exemplo, o cara fala, tá, vou fazer engenharia naval pra quê? Trabalhar onde? Todos os estaleiros do Brasil faliram, todos. Certo? Existia, por exemplo, a Verolme, que era antiga, né, década de 80, 70. Dizem que ainda existe, mas é uma coisa meio confusa pra caramba. Tem dedo do governo lá dentro, sabe? Não é uma empresa normal. Mecatrônica, engenharia robótica, quem que vai fazer robô aqui? Percebe? Então, por uma questão de desalento, o jovem ou não faz mais faculdade ou faz um desses dois cursos, direito ou medicina. Eu acho que isso é um fator. É, no fundo, uma certa sabedoria que o jovem tem de olhar ao redor e falar: caramba, isto aqui é a Ilha da Caveira, bicho. Aqui não tem nada. Né? De um lado é isso. E de outro lado, eu vou te falar, eu acho que é o maior crime que o Lula já cometeu na vida dele. O maior dano que o Lula causou ao Brasil desde que ele surgiu no cenário nacional como figura pública. Temos um presidente que é um analfabeto. Temos um presidente, o único brasileiro a ocupar a presidência da República por 3 vezes é um analfabeto convicto e orgulhoso do próprio analfabetismo. Quando eu era moleque, eu lembro de ouvir pessoas de fora da minha família falando, ou com meus pais, enfim, poxa, mas vocês têm muito preconceito com o Lula. Só porque o Lula não fez faculdade? Qual o problema? Hã? Olha, os outros presidentes tinham faculdade, olha a porcaria que foi, blá blá blá. Bom, essa gente que abriu o caminho para o Lula chegar à presidência com esse discursinho que tem que ele é um analfabeto, essa gente abriu o caminho para esse desgraçado chegar à presidência da República e essa gente garantiu que por 3 vezes seguidas ele fosse seguidas não, mas quase seguidas, né? Ele fosse o único brasileiro a ocupar esse cargo. Primeiro, para aqueles desgraçados que na década de 80 ficavam falando, mas o que tem o Lula ser analfabeto? Olha os outros têm diploma e o Brasil foi pessimamente mal governado. Sim, acontece o seguinte, ter educação, ter preparo formal, pode não ser uma condição suficiente para você ser um bom presidente, mas com certeza é uma condição necessária. Uma pessoa que é como o Lula, que é um analfabeto, com certeza ele tem uma visão muito errada do mundo. E a prova disso são as coisas que ele fala, é o que ele faz, certo? Ele é a prova viva de que a ignorância não é nada bonita, certo? Então, ter um diploma não é porque o Sarney tinha diploma e não foi um bom presidente que, então ter diploma não vale nada. Isso é uma falácia lógica. Ter diploma é uma condição necessária, não suficiente, mas é necessário. E olha, você está ouvindo isso da boca de um cara que nunca deu grande bola para diplomas da USP ou do que quer que seja. Eu tenho, mas eu nunca me ufanei por isso. Só que eu penso da seguinte maneira. Um cara, quando é presidente da República, ele é uma figura pública. Ele é um exemplo, pro bem ou pro mal, pro resto da sociedade. E aí é que entra o peso do analfabetismo do Lula sobre os nossos jovens. Porque qualquer jovem inteligente, e a maioria deles é, e é muito inclusive,
olha para o Lula e fala assim, pô, peraí, esse cara é um mentiroso, analfabeto, ladrão, certo? Tudo de ruim. Esse cara é 3 vezes presidente da República. Para que eu vou estudar? Isso é um raciocínio lógico, ainda que muitos dos jovens sequer tenham consciência de que eles agem sob esse raciocínio, mas com certeza isso os influencia, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Veja, você está num país em que os ícones, digamos, de sucesso é o quê? Jogador de futebol, certo? Que não preciso nem falar o que é aquilo, né? E um cara como Lula. Quer dizer, a gente que se cair de 4 não levanta nunca mais na vida. A gente que não tem um mínimo de estudo. Nada, nada, nada. Então é óbvio que diante de um cenário como esse, veja, você some a essa questão do exemplo, que vem de cima. O fato de que aqui embaixo você olha ao seu redor, você não vê uma indústria, você não vê ninguém trabalhando, você não tem nada, tudo foi à falência. Nada consegue ir para frente nesse país. É óbvio que um jovem vai falar assim, pô, eu não vou fazer faculdade. Não quero. Ele, de alguma maneira, ele pressente que aquilo não vai terminar bem, que não vai dar a ele o que ele gostaria de ter. Que é o quê? Uma perspectiva de futuro. Certo? Então, eu acho que, assim, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou pondo esse assunto na mesa? Porque a questão é a seguinte. Se você não tiver uma população qualificada de alguma maneira, mesmo que um dia você abra suas fronteiras e traga para cá todo o capital que existe lá fora, para que os industriais brasileiros tenham acesso ao capital mais moderno, ou para que empresas de fora se estabeleçam aqui, nem precisa ser empresário brasileiro, porque empresário brasileiro provavelmente também, né, é daquele jeito que a gente sabe. Mas que venham empresários de fora para cá, ainda assim, como é que a gente vai contratar uma mão de obra? Certo? A tendência é que cada vez seja mais desqualificada. Então, tudo isso, quando você soma, você vê que assim a perspectiva para o Brasil ela realmente ela é muito ruim. O PT fez um mal, os esquerdistas fizeram um mal a esse país que vai muito além. Eu falo que as pessoas falam, ah, o Lula é ladrão. Eu falo, olha, o menor dos defeitos dele é ser ladrão. O menor. Foi o menor dos danos que ele causou. O maior dano que essa criatura infeliz trouxe a esse país foi um mau exemplo. Certo? E isso eu não sei se um dia se apaga na memória. Veja, vai demorar muito tempo até que um outro cara consiga ocupar a presidência por 4 vezes e consiga oferecer resultados bons, porque oferecer resultados bons no Brasil, se você é contra o sistema, é uma coisa muito difícil. Ofereça resultados bons e tenha no seu currículo pelo menos um diploma, pelo menos um, e fale coisa com coisa, certo? Eu não tenho fé no futuro do Brasil por causa disso. É basicamente por causa disso. Ou esse cenário muda, ou nós seremos um país muito mais pobre do que somos hoje. Porque essa história de agro, não confia muito, viu? Porque um dia alguém faz alguma coisa melhor do que a gente está fazendo, o que não é difícil, e aí a gente roda também nesse mercado. Até isso a gente vai perder. Um abraço para você, boa sexta, e a gente se fala. Até mais.